Olá, irmãos, a paz de Cristo, um bom domingo para todos. Hoje é a nossa segunda lição, né, da Revista Evangélica da Convenção Batista Fluminense. É, vai ser nossa lição é José, quando a adversidade é injustiça. Eu gosto muito da história de José, né, porque José tinha tudo para ser a pessoa amargurada e ao contrário, né, foi uma pessoa sempre que teve Deus, né, no seu caminho, guiando as suas ações, né? Então a gente vai conhecer um pouco da história de José, né? Os irmãos conhecem, mas sempre é bom a gente estudar, né? A Bíblia, estamos vendo cada pessoa que passou, né? Por esses, provações e são exemplos para a gente, né? Para que a gente possa também ter essa mesma fé, né? No nosso dia a dia, né? E eu gosto muito da história de José por todas essas adversidades que ele passou e ele sempre esteve firme no Senhor. A introdução, né? Na lição anterior, né? Que falou sobre Abraão, né? Aprendemos o sentido da aprovação em relação à missão na vida de Abraão. Vimos que o livro de Gênesis, ao tratar sobre os começos, tem como objetivo apresentar o modo como Deus restaura o relacionamento do homem consigo mesmo a partir do patriarca Abraão. Podemos aprender 3 lições do episódio do sacrifício de Isaac. As provações são inerentes à vida humana, a obediência incondicional, fruto da adoração e da gratidão, auxilia-nos na superação das adversidades. E por último, é preciso confiar em Deus. Irmão, sempre confiarmos em Deus, né? Nós, como crentes, temos essa coisa assim que é maravilhosa, né? Porque a gente pode estar passando o que for, seja questão de saúde, questão de financeiro, o que for, nós sempre estamos confiando no Senhor, né? E Deus é muito bom, né? Deus é muito bom com seus filhos, né? E nós somos filhos de Deus, né? Vamos à lição. A lição de hoje fala sobre José, o segundo filho mais jovem de Jacó e também o seu preferido, outorgando direitos que comumente eram dados ao primogênito. Na história, o que nos salta aos olhos em primeira mão são os atos de injustiça, que, grosso modo, é a violação dos direitos de alguém. Odiado pelos irmãos, porque a gente lembra, né, que José conta sobre os seus sonhos para os seus irmãos, né, e os seus irmãos ficam com inveja, né, com raiva dele, né, então tramam, né, querer matá-lo, né, e a gente vai agora conhecer um pouco, avançando nos slides da história, né. Odiado pelos irmãos, foi vendido para mercadores de escravos, e mesmo depois de outra justiça, emergiu como governador de todo o Egito. Através da vida de José, aprendemos que o sofrimento, não importa quanto seja injusto, desenvolve um caráter forte e uma visão profunda. Como filho mais novo, José era autoconfiante em excesso. Sua autoconfiança, aumentada pelo fato de ser filho predileto de Jacó e conhecer o desejo de Deus para a sua vida, era insuportável para seus 10 irmãos mais velhos, que por fim conspiravam contra ele. Então lá nas leituras, né, de Gênesis, né, nós vamos ver lá onde ele começa a contar os sonhos, os irmãos vão cada vez mais ficando com raiva dele, né, e tentando tramar, né, de acabar com a vida dele. No entanto, a autoconfiança moldada pela dor é aliada a um conhecimento pessoal de Deus, permitiu que José sobrevivesse e prosperasse, quando a maioria teria falhado. A sabedoria e a confiança são marcas indeléveis que caracterizam a personalidade de José, ganhando o coração de todos que o cercavam. Potifar, o capitão da guarda do palácio, os outros prisioneiros, o rei e, após muitos anos, também os seus 10 irmãos. O que conheceram José logo perceberam que Deus estava com ele, em qualquer coisa que fizesse ou onde quer que fosse. O tema sobre a justiça é recorrente na palavra de Deus. Em seu relacionamento com Israel, Javé age para a salvação de Israel, libertando do contexto de escravidão e promulgando uma lei de amparo aos órfãos e viúvas. Desse modo, Israel, o povo redimido, é escolhido para descrever a atividade redentora de Deus, assumindo um papel de resgatador. Tal como Javé, Israel deveria também cuidar dos seus desamparados e dos oprimidos, sendo o homem e a mulher criados à imagem e semelhança de Deus. A dignidade humana é valorizada e enaltecida nas Escrituras. Todavia, observamos no texto em estudo que a injustiça
era uma constante na vida do nosso personagem. Então vamos ver aqui a história de José, né, que a injustiça era uma questão constante nele, né? E, a gente está descrevendo aqui as lições, né, no caso dos slides, nós vamos ver isso acontecendo. Né? Aparentemente assertiva de Deus que não tolera a injustiça. Tal perspectiva potencializa a crise e a aprovação de José. Como entender um Deus justo que permite tamanha injustiça com seus filhos? Em tempos de pandemia, parece ser este o questionamento da humanidade. Vejamos sucintamente a injustiça sofrida por esse homem e o que ele fez para superar. Então aí, convido os irmãos a acompanhar a nossa lição para que a gente possa aí ver como José superou a tudo isso. Injustiçado na família. Nos dias de José, todos possuíam uma túnica ou manto. As túnicas eram usadas para aquecer a pessoa, carregar pertences durante uma viagem ou até mesmo servir como seguro de um empréstimo. A maioria das túnicas ia até os joelhos, as mangas eram curtas, eram apenas de uma cor. Já a túnica de José provavelmente era do tipo utilizado pela realeza, mangas longas, medindo até a altura dos tornozelos, demonstrando o cuidado especial de Jacó para com José. Ainda que o favoritismo familiar seja um agravante nas injustiças cometidas contra José, não justifica a tamanha atrocidade cometida por seus irmãos. José foi vendido ao Egito pelos seus irmãos, onde, após uma série de dificuldades, tornou-se ministro do faraó e salvou os próprios irmãos de seu pai da fome, trazendo-os para Goze. José morreu com 110 anos e os seus ossos foram levados a Siquém. A família é uma instituição sagrada para Israel e de igual modo para os cristãos. No contexto do antigo Israel, a felicidade consistia em ter uma fazenda produtiva, uma esposa fiel e filhos ao redor da mesa. Entretanto, o favoritismo em família pode criar inimizade entre irmãos, sendo fonte de estresse para todos os membros, como ocorrera na família de Jacó. Né? E aqui fica aqui a atenção para a gente também não acontecer o que fazia o pai de Jacó, o pai de, no caso de José, que era Jacó, né? Que dava esse favoritismo para o filho, né? Injustiçado no trabalho. O Egito Antigo era uma terra de grande contraste. As pessoas eram extremamente ricas ou absurdamente pobres. Ou seja, existia um elo, ou era muito rico ou era muito pobre. Né? Quase não havia o meio termo. Né? José encontrou-se servindo a Potifar, um oficial muito rico, a serviço do faraó. As famílias ricas possuíam casas muito bonitas, de 2 ou 3 andares. Nesse contexto, José foi absurdamente injustiçado ao ser acusado pela esposa de Potifar de assédio sexual. Então aí vai a segunda injustiça, né, que José acaba tendo aqui com a esposa de Potifar. Diferentemente de Rubem e Judá, José age com integridade diante do seu Senhor e diante de Deus. Não usa o poder como oportunidade para pecar, ainda que difamado permanece fiel. A difamação é uma injustiça que realmente dói na alma. Quantas vezes também não somos injustiçados pela difamação, né? Então, às vezes, e no trabalho profissional, essa prática é muito comum. Denegrir a imagem de uma pessoa é um atentado contra a dignidade humana, trazendo sérios prejuízos à parte afetada. O respeito é fundamental para uma relação amistosa entre empregado e empregador, e de igual modo entre os empregados. Talvez isso já ocorrera com você, no entanto, aprendemos com José que as circunstâncias não determinam a nossa existência. Ao colocar o nosso coração em Deus e ter sempre intenções puras, somos capazes de administrar a frustração e redirecionar a vida, pois assim como o Senhor esteve com José, ele prometeu estar conosco. Então aqui a nossa lição, ela te dá uma luz de que se você está sendo difamado ou está sendo injustiçado no seu trabalho, que você ore a Deus, né? Que Deus possa fazer justiça, né? Que isso seja tudo esclarecido e que você acabe ocorrendo tudo bem, que seja solucionado, né? Porque é muito ruim, às vezes, né, sermos difamados ou sermos acusados no trabalho, ou também, às vezes, sermos perseguidos, né? Muitas das vezes nós cristãos somos perseguidos em alguns empregos, né, porque somos crentes e outras pessoas não gostam de crente e acabam perseguindo a gente, né? Então, tipo assim, que você esteja firme, que Deus está no controle, né? E que isso tudo será também resolvido.
A presença de Cristo, porém, não é assegurada sem que lhe sejamos fielmente obedientes. José demonstrou total confiança em Deus, apesar das tentações e injustiças sofridas no Egito. Aqui eu gosto de colocar muito claramente isso. Às vezes também, por favor, a presença de Cristo, porém, não é assegurada sem que eles sejam fielmente obedientes. Às vezes também a gente vê muitos irmãos indo para procurar um emprego, falando como fosse crente, como isso fosse lhe dar uma vantagem competitiva para ter um emprego, né? E muitas das vezes você não é fielmente obediente a Deus. Você só está usando que você é crente para que você pareça ser uma pessoa boa, uma pessoa, né, correta, quando na realidade você não tem, né, vínculo com o Senhor Jesus. Então, que também tenha cuidado, né, para não usar isso de forma errada, né? Você pode experimentar o mesmo sucesso na vida, ministério e liderança, como José, se o coração estiver comprometido com Deus. Entretanto, as definições de Deus para o sucesso não são necessariamente as mesmas que as nossas. Mesmo os santos mais fiéis poderão colher relativamente pouco fruto do seu trabalho, né? Fica aqui para a gente aqui essa lição. Entretanto, a presença sobrenatural do Senhor na sua vida lhe assegurar que o seu trabalho honrará o nome e o propósito de Deus. Ainda que em cenário sombrio, a perspectiva de José era que o adultério era pecado contra Deus. Recusando a estratégia de sedução da mulher, demonstrou fé em Deus. Ainda que injustiçado no trabalho, devemos fugir de qualquer coisa que estimule paixões indevidas. A promessa encontrada em 1 Coríntios 10,13 pode ser de grande ajuda. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nos opera, né? Atuou na vida de José, garantindo sucesso em circunstância tão adversa. Aqui também fica aqui, né, na nossa lição, a orientação para os irmãos, né? Que fujam dessas questões, né, de seduções, né, no trabalho, de estratégia do inimigo, né, e que você possa estar firme no Senhor, né, e possa honrar o Senhor, dando o seu exemplo como cristão, né, e não fazendo ao contrário, né, deixando se perder, né, com essas situações. Injustiçado e esquecido na prisão. As prisões eram lugares horrendos, né, em condições desprezíveis que eram utilizados para abrigar os que faziam um trabalho forçado ou para aguardar julgamento. José ficou na prisão durante 2 anos até entrar na presença de Faraó. Quando foi chamado, enquanto prisioneiro e escravo, ele poderia ter perdido as esperanças na situação em que se encontrava. Porém, deu o melhor de si em cada tarefa realizada. Sua disposição e atitude positiva logo foram percebidos pelo carcereiro Mor, que o promoveu administrador da prisão. Ou seja, ele estava na prisão, a prisão era horrorosa, era tudo de ruim, ele podia estar ali. Isso aqui é péssimo, né? Eu vou estar em depressão, eu não gosto disso daqui, eu não vou fazer nada. Não. Ele foi lá e trabalhou, ele mostrou exemplo, ele mostrou dedicação. E aí também fica, como a gente falou de trabalho, às vezes você está num trabalho que você não gosta, né? Que às vezes. Mas foi aquele trabalho que Deus colocou para você naquele momento. Então se dedique, né? Faça o seu melhor, né? Às vezes você quer, não, eu sou aquela profissão, mas hoje eu estou nessa aqui, mas faça o melhor. Faça o melhor, porque Deus vai honrar, e as pessoas às vezes vão ver que você, mesmo não sendo daquela área, daquela sua profissão, você está se dedicando ao máximo, fazendo o máximo, né? Então essa história de José eu gosto muito por isso, porque a cada situação de José é uma lição para a gente, é uma lição para a gente. A gente vê tanta gente murmurando, não só crente, mas em geral, no mundo inteiro, né? As pessoas, crente ou não crente, né? Murmurando, né? E você vê José, né? José com todas as adversidades, ele estava firme e forte, né? Então assim, eu gosto muito disso, né? Não adianta ficar murmurando, né? Se hoje minha situação que eu estou não é boa, se o meu emprego não é bom, faz seu melhor trabalho, com certeza Deus vai abrir portas melhores para você, né? Você está enfrentando uma situação aparentemente desesperadora? Aí diz aqui, no trabalho, em casa ou na escola? Então, é o que a gente está falando aqui, que eu falei antes. Siga o exemplo de José, realizando cada pequena tarefa de melhor maneira possível. Lembre-se da reviravolta feita por Deus na vida desse homem. Eu tenho uma história aqui, rapidinho. Eu, muito tempo, trabalhei numa empresa, né, por mais de 20 anos, uma empresa multinacional francesa, e teve um período que eu acabei
é, é, perdendo o meu cargo de gerente financeiro e passei a ser um gerente de projeto. Mas só que o projeto tinha 2 anos e ia acabar. E eu pensei, depois que acabar, eu vou perder meu emprego, né? Mas não, o que eu fiz? Eu usei um pouco o exemplo de José. Eu trabalhei firme e forte no projeto. Foram 2 anos que eu me dediquei, em vez de eu ficar assim, daqui a 2 anos eu vou sair da empresa, então eu vou ficar tocando a bola aqui, não vou trabalhar com vontade, vou ganhar meu salário, porque daqui a 2 anos eu vou ser desligado. Não, eu trabalhei firme e forte, o projeto foi vencedor e para a honra de Deus, para a honra de Deus, eu fui promovido para outro cargo maior ainda do que eu tinha antes, que eu tinha perdido. Então você vê, eu posso falar, irmãos, é uma experiência minha, pessoal. Deus é fantástico, fantástico, é maravilhoso, entendeu? Então, o Senhor verá seus esforços e poderá reverter até piores situações. Foi comigo. Eu tinha o meu cargo, perdi, passei a ser um gerente, um gestor, no caso, gerente temporário por 2 anos, e depois dali seria desligado. E não aconteceu. Eu fui promovido para um cargo superior ainda. Mas por quê? Me dediquei. Não fiquei choramingando, não fiquei chorando, não fiquei resmungando. Então, o Senhor verá seus esforços e poderá reverter ainda piores situações. Para interpretar um sonho e não enfrentar um julgamento. Quando o assunto era os sonhos, José voltava a atenção de todos para Deus. Que ele sempre falia, Deus vai revelar, né? Em vez de usar a situação para fazer grande, ele transformou os sonhos em um poderoso testemunho do Senhor. Quando o mordomo do faraó foi liberto da prisão, ele se esqueceu de José. Passaram 2 anos até que José tivesse outra oportunidade de ficar livre. A fé de José, no entanto, era muito grande e ele estaria pronto para a próxima chance. Nossas oportunidades mais importantes podem ocorrer quando menos esperamos. José foi trazido apressadamente até a presença do faraó. Aí o mordomo lá do rei falou assim, eu lembro dele, né? Então, que ele interpretou os sonhos, 2 sonhos, e tudo aconteceu. O faraó, então traz ele aqui que eu quero que ele interprete, né? Então José foi trazido apressadamente até a presença do faraó, ele não foi avisado de que seria subitamente tirado da prisão e questionado pelo rei. Ainda assim, José estava com Deus. José assegurou-se de dar todo o crédito a Deus. Devemos ter o cuidado de fazer o mesmo. Tomar a honra para nós é uma forma de roubar a honra de Deus. Faraó reconheceu que José era um homem que havia o Espírito Santo de Deus. Essa questão também, eu gosto aqui de ter uma experiência. Hoje eu estou falando um pouco das experiências que eu tive, né? Eu também vou fazer uma experiência que foi agora ao contrário, né? Eu, na outra igreja, né, era da comissão de finanças, e aí o outro irmão também da comissão de finanças, nós fizemos uma obra na igreja, aí o teto estava lá muito bonito, o irmão lá que conhece a obra, estava me mostrando, olha que teto maravilhoso, tipo assim, e a gente estava lá exaltando o teto como assim, como nós tivéssemos feito o teto, né, olha, nosso trabalho aqui, tal. Irmãos, uma semana depois caiu uma chuva, o teto veio veio abaixo, acabou tudo. Tudo que a gente fez, que a gente ficou lá achando que fomos nós, Deus jogou tudo no chão. Tá entendendo? Então, por quê? Porque Deus deveria ter mostrado, sei lá, para o meu coração e para o coração dos outros irmãos lá, membros que estavam, seja da comissão de obra ou da comissão de finanças, de que não somos nós, é Deus. Se Deus não está sendo exaltado, aquilo não serve. O teto, que foi feito bonito, lindo, foi abaixo, foi abaixo. Então, assim, tomar a honra para nós é uma forma de roubar a honra de Deus. Então, eu acho que aquele momento eu pequei, os outros irmãos lá da comissão de obra, tá? Nós pecamos, porque a gente achou que nós que fizemos aquilo foi feito por Deus, é só Deus que sempre faz tudo. Então, tá aí também um exemplo, né? Que eu posso compartilhar, né? De que aconteceu, que depois eu fiquei com isso na cabeça. Falei, foi Deus derrubou esse teto, porque a gente ficou enaltecendo tanto o nosso trabalho de comissões, né? E que deu tirou, entendeu? Faraó reconheceu que José era um homem em que havia o Espírito Santo de Deus. Você provavelmente não vai interpretar sonhos para um rei, mas as pessoas que te conhecem precisam ver Deus em sua vida, em suas ações e palavras, em seus sábios conselhos. Seus parentes, vizinhos, colegas de trabalho e escola veem-no como uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Então é importante que as pessoas vejam Deus em você, né? Então nas suas atitudes, né?
José rapidamente chegou ao topo dos muros da prisão ao palácio de Faraó. Seu treinamento para esta importante posição envolveu ser primeiro escravo e depois prisioneiro. Em cada situação, ele aprendeu a importância de servir a Deus e aos outros. Honrado por Deus em todas as adversidades, né? Deus usou até as más ações dos irmãos de José para cumprir seu plano definitivo. Ele enviou José adiante para preservar vidas e salvar o Egito. Deus é soberano, seus planos não são ditados por ações humanas. Quando outros tentarem mal contra você, lembre-se de que eles são apenas ferramentas de Deus. Como disse José a seus irmãos, vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. José foi rejeitado, sequestrado, escravizado e aprisionado. Olha a situação de José. Foi rejeitado, sequestrado, escravizado e aprisionado. Embora seus irmãos tivessem sido infiéis para com ele, José graciosamente os perdoou. Aí o dom da gente perdoar, né, que a gente tem que ter, né? E compartilhou sua propriedade. Essa é uma demonstração de como Deus nos perdoa e nos cobre de bondade, ainda que tenhamos pecado contra ele. Se lhe pedirmos, alcançaremos o mesmo perdão e as mesmas bênçãos. José tinha provado ser um conselheiro confiável de Faraó. Privilégio e liberdade frequentemente são resultado do quanto demonstramos ser confiáveis, uma vez que a confiança se adquire gradualmente. Aproveite, irmão, cada oportunidade para provar que você é confiável até nos detalhes. Agora que o pai de Jacó já estava morto, os irmãos temiam a vingança. Poderia José realmente tê-los perdoado por ter sido vendido por eles como escravo? Outra pessoa falaria, não, agora eu vou me vingar deles, né? Eu estou aqui no poder e agora eles vão ver agora a minha mão pesada sobre eles. Não, José não somente perdoara, mas também lhes assegurou que cuidaria deles e de suas famílias. O perdão de José foi completo. Por fim, José, com 110 anos, estava pronto para morrer. Ele não tinha dúvidas de que Deus manteria sua promessa e um dia conduziria os israelitas de volta para sua pátria. Que grande exemplo nos deixou José. O segredo desse tipo de fé é uma vida inteira de confiança em Deus, mesmo quando a adversidade e a injustiça, o amor de Deus prevalece. Ou seja, mesmo quando a adversidade é a injustiça, né, o amor de Deus prevalece. Para pensar e agir, o importante não são as adversidades ou a justiça da vida, mas é a atitude com relação a elas. Como você age com as suas adversidades, com as suas injustiças. Com as suas adversidades, com as suas injustiças, você fica deprimido, você se abate, você fica resmungão, ou você ora ao Senhor e pede ao Senhor, Senhor, me abençoe para que eu possa sair dessa adversidade, para que essa injustiça seja corrigida. Senhor, me abençoe, eu estou aqui firme com o Senhor é uma bênção para mim no dia a dia, para minha família. Então, com a ajuda de Deus, qualquer situação pode ser usada para o bem, mesmo quando as pessoas desejam utilizá-la para o mal. Assim como fez com José, Deus pode transformar ou usar as justiças e a adversidade que você tem vivido em bênçãos para a sua vida e para todas as pessoas que convivem com você. Ou seja, não é só bênção para você, é bênção também para todas as pessoas que convivem com você. Confie e tenha esperança no justo juiz.